Então esse é o nosso primeiro Bem Casados do ano. E nós vamos assim, aos poucos, desmistificar a ideia que esse encontro aqui é só para os casais novos. Não é, é para todos os casais, independente da idade de casamento. É porque esse trabalho, ele começou, né, pastor Robinho, com a ideia dos casais novos, na sala de escola dominical e tal. E aí depois o pessoal começou a pensar que era só para quem tinha casado recentemente. Mas vou contar um negócio para vocês. Eu tenho 25 anos de casado, a gente já amadureceu em muita coisa, mas tem coisa que parece que a gente casou ontem, né? É ou não é? Tem casal aí que tem mais tempo do que eu, tenho certeza que de vez em quando o marido está emburradinha, é ou não é? Emburra um pouquinho, vai para o quarto, fica uns 3 horas sem falar com a mulher, ou a mulher também dá uma embirradinha. Isso é coisa de casal novo, mas todos os antiguinhos também tem ou não tem? Quem falar que não tem, viu aí, Letícia, mas o Ricardo? Pensa no negócio, Dalberto de vez em quando faz um beicinho para a Ariane fica emburradinha com ele, é desse jeito. E tem mesmo, isso não muda, tem coisa que não muda, vai acontecer, né? O que a gente tem que ter a consciência que não pode ficar assim, não é verdade? Então, a ideia nossa é essa, nós não vamos falar nada que ninguém saiba aqui, mas a gente tem que sempre estar lembrando disso. Casamento é isso, o relacionamento é isso, a gente vive a vida de casado, cada dia é um aprendizado. No entanto, parece que a gente tem um problema aqui na memória, né? Na memória RAM. A memória RAM é aquela que passa, é a memória ROM. Qual que é, ô Lucas, você que é o homem da informática aí? A ROM é aquela que fixa, a RAM é a diária, como é que é? Parece que essa memória RAM, e ela foge, né? E aí durante o casamento a gente esquece algumas coisinhas que... Aliás, a gente esquece até do juramento que a gente fez no altar, é ou não é? Né? Lá no altar a gente faz um juramento, no casamento. Na saúde, na riqueza, faltou dinheiro no casamento, a coisa pega, é ou não é? Pega. Quando falta dinheiro no casamento, aí o marido às vezes ficou desempregado por um tempo, a mulher começa a culpar que ele é preguiçoso, que não vai trabalhar, e etc e tal, né? Por outro lado, às vezes gasta um pouco mais além do que devia, e aí sucessivamente, só que a gente fica naquela, na alegria, na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza, até que a morte o separe. E às vezes a gente está desejando que o outro, né, viva para sempre ao nosso lado, graças a Deus. Vamos aí, vamos colocar, eu coloquei aqui esse slide, mas o evento nosso é Bem Casados. Eu só coloquei porque é a apresentação que eu vou fazer. Aliás, o pastor Charles falou, eu escrevi esse livro, e no primeiro sábado desse mês, agora eu vou lançar o volume 2 do meu livro Casamento no Altar, tá? Então, esses aqui nós vamos sortear no final, né? Sorteio. São os últimos dessa edição lançada aqui. Para honra e glória do Senhor, eu dei conta de vender 3.000 livros, Lucas. 3.000 unidades desse livro aqui, graças a Deus. Fiquei sabendo que teve gente que levou para a Irlanda, para a Espanha, para a Europa e os Estados Unidos. Alguém levou para mim, eu achei bom isso, né? Foi maravilhoso. Mas a ideia não é nem ganhar nada com isso, porque isso aqui na verdade não ganhei. Eu fiz foi almas para Cristo, foi pessoas edificadas, casamento edificado, e é isso. E eu quero dizer o seguinte também, né, antes da gente introduzir. Nós somos aqui na igreja pastores de casais. Então às vezes o casal está passando por dificuldade, está passando por uma luta. Eu quero falar isso aqui antes, porque quando eu começar a palestra toda aqui, eu quero ir até o final e a gente encerra, até para não cansar vocês. Mas nós somos pastores, então às vezes alguém está com um problema, quer conversar, quer bater um papo, quer desabafar um pouco, quer chorar um pouco, a gente chora também junto. Marque conosco, nós temos o prazer de atender vocês. Eu tenho visto muito casamento começar, aí o casal novo começa a enfrentar dificuldades tão relevantes no casamento, não procura por vergonha, por às vezes não querer expor, não querer conversar, quer resolver tudo sozinho, não participa de mulher única, como é o Márcio, né, Silvana? E aí não faz curso para aprender. Nós temos os cursos aqui, nós vamos falar um pouquinho sobre os cursos depois, MMI. Então, não procura ajuda. Quando a gente vai ajudar, que nos procura, parece que a coisa já está num patamar difícil de contornar. Então não permita isso no casamento de vocês. Deu alguma situação, nos procure. Nós temos, eu e minha esposa, nós estamos cuidando de vários casais aqui.
Se a gente não conseguir, pela quantidade de pessoas, a gente vai buscar a ajuda de outros pastores, tem os casais aí dos cursos também, Luciano, Uso, todo mundo pode nos ajudar, e nós temos o prazer de ajudar vocês, principalmente aí quem está começando agora, o casal que casou hoje, né? Coisa maravilhosa, é isso aí. Então Deus abençoe e pode contar conosco para toda e qualquer situação. Depois eu vou deixar meu WhatsApp aqui, quem desejar depois falar comigo no particular, conosco nós teremos a alegria de estar falando com vocês. Então, casamento no altar, na verdade, é um tema do meu livro, é o meu canal no YouTube. Nós temos um canal lá, tem mais de 1000 mensagens com apenas 2 minutos de duração. Não passa disso, é religiosamente 2 minutos. Quem recebe aqui os links? Vixe, tem muita gente que recebe link do casamento no altar. Que bênção. Então divulga, gente. Pelo amor de Deus, ajuda a divulgar esse negócio aí. Né? Estamos já com 104 mil acessos, Cristiane. 104 mil acessos. Isso é bom, né? Significa que as pessoas estão procurando ajuda. Pois bem, então vamos lá. Casamento. Essa aqui é a minha família, só para apresentar para vocês. Eu gosto sempre de apresentar as minhas mulheres, né? Viu que eu sou o bendito fruto entre as mulheres, né? E engraçado que quando eu era lá na minha casa, dos meus pais, eu sou o único filho homem, né? Eu tenho só irmã mulher, pensa um negócio desse. Ainda bem, Eda, que eu sou um homem de fortes convicções, né? Cresci no meio das mulheres, graças a Deus, nasceram aí 2 filhas maravilhosas, uma completou agora 21 anos de idade, a outra completou 12 anos de idade, graças a Deus, a família que Deus me deu, é uma família abençoada. Mas vamos lá, no pensamento de vocês, o que é um casamento? Qual que é a ideia de casamento? Casamento é um contrato ou uma aliança? É uma aliança. Mas é uma aliança porque vocês acham que é aliança ou porque vocês têm convicção que é uma aliança? Mas às vezes parece que é um contrato, é ou não é? Às vezes a gente assemelha, a gente até fala, muitas vezes, que o casamento é uma aliança. Mas a gente não sabe o conceito disso conforme deve ser. A gente pensa que o casamento é um contrato. Então a gente pensa que o casamento é um contrato que a gente firmou lá no cartório, na verdade o registro civil, e a gente pensa que as partes, evidentemente, que cada um, tanto o homem quanto a mulher, ele tem uma responsabilidade no casamento, tem ou não tem? Cada um tem uma responsabilidade, mas o casamento é uma aliança. Agora nós precisamos aprender o seguinte, qual que é a diferença da aliança e do contrato? Porque às vezes a gente pensa que é um contrato, onde se um não cumprir as cláusulas que constam nesse contrato, o outro não tem obrigação de seguir, não é? Não é assim que acontece mais ou menos? Não, você está chegando do trabalho, você não me deu um beijo, eu também não vou te dar. Isso acontece na casa de vocês? Lá em casa acontece. De vez em quando minha esposa falou assim, há bem pouco tempo atrás, todo dia você chegava e me dava um beijinho. Né? Aí eu falo assim, é verdade, você também me chegava e me recebia com um beijinho. Aí como ela não faz, eu não faço. Está errado, não está? Não, casamento é uma via de mão dupla, e a gente não pode ficar esperando que o outro vá fazer para a gente fazer. E não é só nesse aspecto não, é em todos os aspectos da vida conjugal. O relacionamento, ele deve ser pautado nessa via de mão dupla. Olha só, o que é um contrato? Contrato é um acordo bilateral, ou seja, né, é um bilateral entre 2 pessoas, totalmente, olha só, presta atenção nisso, totalmente depende do desempenho do acordo sobre o contrato. Se uma parte falha, a outra não tem nenhuma obrigação de cumprir o seu compromisso e não está mais ligado pelos termos deste contrato. Isso é um contrato, formalmente dizendo. Lá no direito civil, é isso que o contrato vai dizer, que é o contrato. Eu tenho um casamento, e nesse casamento, ele não pode jamais funcionar, na realidade, como esse contrato. Ele deve funcionar, na verdade, aí quando eu perguntei o que era, vocês disseram que era uma aliança. Agora, já que vocês disseram que era uma aliança, e não é um contrato, então vocês precisam conhecer muito bem os termos dessa aliança. Agora, quando eu for falar os termos da aliança aqui, preste atenção se você está cumprindo os preceitos que são inseridos na aliança. Olha o que é aliança. Aliança é um compromisso, o quê? Está com onde ler aqui? Mas preste atenção nisso aqui.
O contrato é o quê? E esse aqui é o quê? Sabe por quê? A Bíblia diz assim em Gênesis 2:24: deixará o homem, unir-se-á, e serão ambos uma só carne. E por que é unilateral? Aqui não existe o preceito do contrato. Se uma parte falha, o outro não tem compromisso em cumprir. Como vocês disseram que é aliança, então todos conhecem esse preceito, não é? Ou não? Então, quando há um problema lá no casamento, você vai dizer, eu digo assim, a aliança não depende do desempenho de nenhuma das partes. É um compromisso unilateral feito uma com a outra parte, na presença de Deus, e independe do desempenho do parceiro. Ué, pastor, mas esse negócio é difícil demais, ué. Como assim? Deu um nó aqui, não entendi nada. Que é o primeiro pensamento é esse, né, Silva? Não entendi nada, como assim? Não depende do desempenho do parceiro, do companheiro. Não vou usar parceiro não, que esse negócio de parceiro está meio confuso aí fora, né? Do cônjuge, vamos usar cônjuge que é melhor. Negócio de parceiro não dá muito certo. Então, quando você coloca assim, que o relacionamento, o casamento é unilateral e que não depende do desempenho do parceiro, é porque isso depende dos dois no mesmo pensamento, na mesma ideia, entendendo que a união de vocês é uma coisa só. Deu para compreender isso aí? Deu para entender? Então, o casamento, quando há uma parte que está desentendendo, tem alguma situação complicada, que você não está dando conta, que os homens reclamam das mulheres, que as mulheres não cumprem a parte dela, o homem reclama, a mulher reclama do homem, o homem reclama da mulher, e aí começa aquela discussão. Na realidade, o amor do casamento é o amor que Cristo nos ensinou, é o amor incondicional. E se amor incondicional não depende do desempenho. Cristo olhou para o seu pecado para te oferecer a salvação, né? Casamento é um negócio tão sério que o próprio Jesus, ele se compara a um noivo e a igreja como a noiva. Não é isso? O mandamento de Cristo a despeito do casamento em relação ao homem para a mulher, qual que é? Homens, Efésios capítulo 5, amai. Não, só os homens, se você é os homens que vai falar. Brincadeira, a Silvia sabe que eu brinco muito com ela. Vai só os homens comigo aqui. Qual que é o mandamento para os homens no casamento? Maridos, amai. Amai como amor, une lá, depende do desempenho dela, depende do desempenho da mulher. As mulheres estão doidinhas para falar que não, né? Depende do desempenho da mulher, porque é o seguinte: amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja. Aí, João, Cristo amou a igreja como? Dando a vida por ela. Quantos machos aí estão dispostos a dar a vida pelas suas esposas? Se possível, eu morro pela minha mulher. Mas vocês estão rindo, gente. Vocês têm que glorificar a Deus, aleluia. Quantos? Né? Tem marido que às vezes a mulher faz um negócio, embirrou com ele, ela vai para algum lugar e fala assim, meu bem, passa aqui, me pega. Não pode. Às vezes até pode, inventa uma desculpa que não pode, né? Não estou podendo não, estou enrolado aqui no trabalho, dá um jeito. Pega um Uber aí, mas é porque está com raiva, não quer ir lá fazer alguma coisa por ela. Mas a Bíblia aqui, Cláudio, está dizendo o seguinte, olha, Cláudio, você tem que amar a Cássia como Cristo amou a igreja, independente do desempenho dela. Entendeu? Entendeu, irmão? Agora para as mulheres, o que a Bíblia diz? O casamento é uma aliança. Mulheres, sejam submissas a vossos como ao
Só as mulheres falam, os homens não precisam falar agora não. Seja submisso aos vossos maridos como para o... E se é para o Senhor, depende do desempenho de Deus, para você se submeter a Ele? Não, não. Esses dias eu gravei um vídeo, ninguém vai achar ruim que eu vou falar aqui não, né? Homens frouxos e mulheres atiradas. Eu estava falando com o Rogério hoje, né, Rogério? Obrigado pela presença sua, da Camila aqui conosco, viu? Tive a manhã inteira com ele. Pensa num homem agradável, né? Deus abençoe sua vida. E falando sobre isso, né? As mulheres precisam compreender o conceito da submissão aqui. Não é submissão, não é de subjugação, não é de humilhação, não é estar debaixo dos pés, não. Primeira coisa que tem para você compreender é o que a palavra grega, lá na escrita de Paulo, está dizendo que é submissão. Submissão é uma missão conjunta. É uma missão conjunta. Viu, Johnny? É uma missão conjunta. Eu já até falei um dia aqui no encontro de casais nossos aqui. Quando um general passa uma missão para um chefe de uma corporação, né, um capitão ali, ele recebe uma missão. E a guarda que está com ele está submisso à sua missão. Então é uma submissão. Todo lar precisa de ter um líder, é ou não é? O menor núcleo social precisa ter um líder. E esse líder recebe uma missão. Você, homem, é sacerdote na sua casa. A mulher precisa compreender o seu papel dentro do lar. Não é aquele papel de manda e obedece. Não estou dizendo que é isso não. Pelo contrário, olha, é uma atitude de completação, de completude, de união, de laço, de uma pessoa, um casal que vai se sentar, aí vai discutir os problemas da família. Tem casal que tem dificuldade de falar o que é que ele não está gostando na mulher. Não, vou falar para minha mulher não, porque senão ela vai subir no Luiz XV aqui, né? No tamanho que a briga está armada. Não tem liberdade. Quantos casais que eu vejo, eu estou falando isso aqui, de coisas que eu ouço todo dia, né? A mulher, o homem não tem coragem de contar para a mulher a dificuldade que ele está tendo com ela no casamento. O casamento vai ficando doente, né? O homem não tem coragem, a mulher também não tem coragem. Não vou falar com meu marido, não, meu marido é bravo demais, ele não entende desse jeito, ele não vê dessa maneira. Mas por que isso? Porque na realidade está funcionando o casamento como um contrato, está dependendo do desempenho do outro para o casamento sobreviver. É ou não é? Mas aqui o que nós aprendemos é que o casamento é uma aliança. Aliás, a gente tem até um símbolo de aliança, que é um símbolo, né? Que é uma esfera, não tem começo nem fim, é um círculo que não tem início nem fim, é uma coisa só. Isso é casamento. O casamento que eu tenho a capacidade de me doar por essa relação, de me entregar por essa relação, de me dar por ela, de fazer com que ela funcione da melhor maneira possível, dialogando, conversando, passando as contas em casa. Minha esposa, de vez em quando, ela me cobra. Traz lá a lista das nossas dívidas, do que você está ganhando, para eu saber quanto que vai sobrar para eu gastar. E é verdade, ela está rindo aqui, mas é verdade, né? Eu falo, não vou trazer não, porque você não pode gastar nada. Né? Mas o que tem que ter a ver? Tem que ter essa conversa, sim. Tem que ir lá saber quanto que o marido ganha, quanto que ele gasta, quanto que pode gastar. Você quer alegrar uma mulher, dá um cartão de crédito com limite bom na mão dela. Mas antes dela começar a gastar, você vai lá e bloqueia. Não, faz isso não, pelo amor de Deus. Então, o casamento é uma aliança. Mas quantos aqui estão dispostos a dar a vida por essa relação? Quantos? Ninguém, gente. Quem falou glória a Deus aí? Fala de novo aí. Amém, gente? Muito bem. Agora você vai virar para sua esposa aí, ó, seu marido, vai falar para ele: estou. Gente, leva esse negócio a sério. Esse negócio de casamento até que a morte separe é verdade. Esses dias, tempos atrás, eu vi um pregador falando um negócio assim que eu achei interessante, né? Ele falou assim que o casal, o marido chegou para o pastor e falou assim: pastor, o senhor fez meu casamento. E agora eu não estou dando muito certo com a minha esposa, eu quero que o senhor ore porque eu quero me separar dela. Não, você quer que eu ore? Não, eu quero que o senhor faça meu divórcio também. Eu falei: não, primeiro vamos orar. Vem aqui, ajoelha aqui.
Aí começou a orar: Senhor, está aqui esse homem, peço ao Senhor agora que tire a vida dele, que corte o fio da sua existência. O cara começou a ouvir aquela oração, né, esquisita, e que amanhã nós possamos estar aqui fazendo o velório dele. Essa parte eu acrescentei, não foi ele que falou não, né? E aí o cara: peraí, pastor, como assim? O senhor está orando para eu morrer? Lógico. Qual foi o compromisso que você fez lá no altar? Até que a morte. Então, se você quer separar, eu tenho que fazer o quê? E é você que morra, porque é você que está querendo separar. Né? Então ele estava orando para ele morrer. Quer separar, então tem que morrer. Né? Pensa, a situação é essa. Hoje os casamentos eles estão sendo dirigidos de forma descartável. Vou me casar, se der certo, eu continuo. Se não der, eu não continuo. Como assim? Isso não existe. Né? Casou é para sempre, é até que a morte separe. Não tem esse negócio de separar, não. Eu pergunto uma coisa para vocês: você escolheu a sua mãe? Quem escolheu a mãe aqui? Eu vou nascer da fulana de tal. Quem pode fazer isso? Quem tem filhos aqui? Foi lá no banco de Deus e diz assim: Deus, eu quero um assim, cabelos, né, loiros, cabelos cacheados, cabelos crespos, olhos azuis, olhos negros, pele branca, pele morena, pele vermelha, pele amarela. Até que cabelo hoje o povo até escolhe, né? Mas para nascer não, ninguém escolhe. Agora eu pergunto para você: quem escolheu a sua esposa? Quem escolheu o seu marido? Quem? Quem falou que foi Deus? Foi não. Não dá culpa para Deus nessa coisa não. Você que não for... Não imputa essa responsabilidade para Deus, não. Para com isso. Não. Eu creio em determinadas exceções em que há uma situação específica, em que há um momento ali que parece que Deus escolheu, mas a escolha não é de Deus. A escolha do seu marido, a escolha da sua esposa é responsabilidade sua. Quem escolheu foi você. Até porque você está falando que Deus escolheu, depois você resolver separar, você está enrolado. Mas não foi Deus. Quem escolheu a Eliane para casar fui eu. E ela me escolheu. Por isso que ela tem que me atolerar, né? Tem que me aguentar agora até, né? Mas foi você que escolheu. Agora Deus vai proporcionar, vai aprovar, vai abençoar o seu relacionamento. Isso depende de você. Permanecer casado é uma decisão sua. Amar é uma decisão, gente. Eu decido amar. A Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 9 que o homem não conhece nem o amor nem o ódio, tudo passa pela sua face. Isso quer dizer o quê? Que é uma decisão. Eu decido amar, eu decido odiar, é uma decisão minha. Ou não? Mas o casamento foi você que escolheu. Chupa essa manga. Escolheu é sua. Escolheu é seu. A decisão foi sua de escolher para casar. Agora, Deus vai abençoar essa relação quando você coloca o seu casamento na presença de Deus, quando você coloca o seu relacionamento na presença de Deus. Deus vai abençoar, vai derramar as bênçãos sobre esse casamento, sobre essa relação. Amém, gente? Agora diga para sua esposa e seu marido: eu te escolhi. Pronto. Culpa Deus não. Hoje, né? Então, esse relacionamento é irretratável. Mas não passa para os seus herdeiros. Isso é coisa lá no Velho Testamento, né? Contrato é assim. Amém, gente? Prova de amor. Amar não é só dizer eu te amo. Amar é provar isso todos os dias. Quantos homens, vou perguntar para os homens aqui, quantos homens já ouviu a esposa dizer assim: você não disse que me ama hoje? Ninguém. Nenhum homem que ouviu a mulher dizer: olha, a minha fala, você não me falou que me ama hoje não, né? E quantas mulheres já ouviu dos maridos dizer: você não disse que me ama? Já ouviu, Helena? Desse jeito, né? Mas o que nós temos que tirar de lição disso aqui? Duas coisas. A primeira
é quando nós estamos reivindicando, presta atenção, presta atenção nisso, o casal, tudo que eu falo aqui é para o casal. Quando no casamento, uma das partes, ou o marido ou a esposa, está dizendo: você não disse que me ama hoje, ou você não disse que me ama, o que está acontecendo? Está faltando nesse relacionamento a prática da expressão de amar. Se eu sinto falta de ouvir que ama, é porque as minhas atitudes não estão sendo condizentes com esse termo. Amar, todos os dias você deve expressar o seu amor, não é com palavras, porque se você estiver expressando para a sua esposa, para o seu marido, que o ama, a palavra em si não vai ter muito significado. Então, se na minha casa está faltando essa expressão, eu não preciso colocar, às vezes, o meu casamento em dificuldade para que alguma das partes no casamento deva provar o amor por mim. Tem gente que quer que o outro faça loucura para ele, né? Aluga um helicóptero, derrama flor sobre a casa, outro quer que o outro pula de cima de uma árvore, de um negócio do espenhadeiro, para dizer que ama, outro que chega fazendo, sei lá, um monte de coisa por aí, para provar que ama. A maior prova de amor é dentro do lar, dentro de 4 paredes, dentro da casa em si. Estou nem falando de relação sexual não, porque relacionamento sexual é consequência. Tem que ser consequência. Relacionamento sexual entre o casal deve ser consequência do amor um pelo outro. Concorda ou não? Então essa prova de amor tem que ser diária, com atitudes diárias, né? Eu sempre digo o seguinte, irmão, de vez em quando, que quando a gente está namorando, eu mesmo quando eu namorava, eu reconheço que eu era muito mais romântico que eu sou hoje. Aposto que alguns homens aí vão se identificar comigo agora, né? E algumas mulheres vão dizer: até que você não está muito ruim não, né? Eu reconheço que eu era muito mais romântico. Gente, na minha época de namoro, aí para os mais novinhos, aí tem uns da minha idade aqui, não tinha celular não existia celular não, né? A gente usava, sabe o que é? Aqueles cartão, primeiro eram as fichas, né? Que as fichas de orelhão, alguém já usou isso? Né? Por incrível que pareça, eu sou dessa época. Aí você colocava, antes de vencer os 3 minutos, dava aquele barulho assim, né? Aí você tinha que tocar outra ficha. Eu andava com um bolso que fazia até volume assim, ó, de ficha, para ligar para ela. Aí depois veio a evolução, veio o cartãozinho, né? Você comprava ele com tantas fichas, lá teve um que tinha 42, não sei o que lá. Aí você colocava, unidades, né? Aí você colocava lá, parece que a gente conversava tanto, que o negócio parecia que fazia assim. Eu tinha coleção daquilo, assim, de cartão, tanto que eu conversava no celular. Eu acho que era até uma providência de Deus, não ia dar conta de pagar celular hoje em dia, né? Tudo que conversava, né? Levava presente, até hoje ela tem alguns presentinhos que eu dava. De vez em quando a Eliane exibe umas cartinhas. Você lembra disso? Eu não acredito que eu escrevi umas coisas dessas. Estou brincando, né? Mas a verdade é essa. Sabe o que a gente faz? A gente, com o tempo, aí para os que casaram recente, casou hoje, né? Cuidado para não perder essa prática. Vale para os dois. A prática do romantismo. Quantos maridos aqui abrem a porta para a mulher entrar no carro? Né? O Valdir faz isso. Eu confesso que eu não faço, não. Mas é claro que não é só isso. Mas o casamento, ele tem que ser regado. O pessoal empolgou aí, né? Tem gente que está se cobrando já ali. Então, o casamento tem que ser regado nisso aí. A prática do romantismo. Romantismo. Vai lá, vai do trabalho, compra alguma. Tem gente que... Eu tenho uma palestra que eu falo sobre a questão que a casa da gente deve ser o nosso porto seguro, né? Onde a gente vai chegar para o descanso, para aliviar as tensões do dia a dia e tal. Mas o que acontece? Tem casais que eu já vi gente testemunhar isso, que eu estou falando de coisas que eu já ouvi. Então eu estou citando coisas aqui que eu já ouvi, de homens ou mulheres que saem do trabalho e pegam o caminho mais longo para demorar a chegar em casa, né? Fica até orando: Senhor, que tem um engarrafamento ali na frente, que o sinal demora a abrir e tal, para demorar a chegar em casa, porque quando chegar lá, a coisa vai
pegar. Acabou o gás. Só que casamento, por incrível que pareça, tem que ser o melhor lugar para se viver na terra. Tem que ser a sua casa. Eu sempre tenho falado o seguinte: eu posso trabalhar com filhos, né, com os filhos, com a família de modo geral, mas se os casais estiverem bem aparamentados, estiverem bem trabalhados, a sua família vai bem. Eu sempre faço, as minhas filhas, de vez em quando, eu abraço a minha esposa na frente dela, dou um beijinho na frente delas, para elas perceberem que isso tem que ser uma prática dentro do lar. Um dia ela vai se casar e que isso seja familiar para elas, que isso seja familiar, né? Elas têm que perceber que eu amo a mãe delas, elas precisam perceber que eu tenho carinho pelas mães delas. Tem que saber também que de vez em quando eu brigo um pouquinho na frente dela para saber que não é só flores, tem também espinhos. De vez em quando a gente dá uma desentendida, nem que for para ensinar. Não, a gente não ensina não, estou brincando. Em vez de a gente briga mesmo. Mas tem isso. O importante não é a gente discutir, discordar. Isso é normal no casamento. O problema é que isso não pode prevalecer. Isso não pode ser maior do que o amor, não pode ser maior do que a atenção, não pode ser maior do que o carinho, não pode ser maior do que o romantismo. Pode ter as divergências, até as discussões, mas deve sempre prevalecer o amor. Amém, gente? Olha aqui. Quem já usou a frase assim: você não muda mesmo, viu? Alguém já falou isso pro cônjuge aí? Silvio, não fica revelando tudo não, viu, Gessilão? Né? Você não muda mesmo. Existe um negócio que acontece muito com os casais mais jovens, né? Quando se casam, os casais mais novos, tem a chamada lá crise de fusão, né? Casou, aí o marido vem de uma cultura totalmente diferente, o marido vem de uma cultura diferente, a mulher vem de cultura diferente, e aí quando se casam dá aquele choque, porque a mulher, ela sonha em casar, aquele negócio de escola lá, Valquíria, de história como é que foi, das fadas, né? Aquilo tudo lá, a mulher sonha com aquilo, casar com um príncipe encantado, que vem montado no cavalo, né? Quando só não chega o cavalo, aliás, quando, né, no relacionamento, às vezes chega só o cavalo, não chega o príncipe, né? Etc. Tem aquelas historinhas assim, mas nada a ver, isso é só história lá, né? Essa história de quadrinhos é só na mente das mulheres. Homem não sonha casar com aquelas fadas, aquelas princesas, o homem não sonha com isso. Aí que dá o choque, porque ela pensa que o relacionamento dela ou vem de uma situação, de um exemplo ruim, ou vem de um exemplo bom, né? Aí cada um tem a sua experiência pessoal. Quando casa, pensa que todos os problemas vai resolver. Aliás, tem gente que casa para resolver problema da solteirice, ou da solidão, ou para ter alguém para cuidar dele, para cuidar dela, etc. Não é verdade? Às vezes a gente faz isso, e a gente aposta a nossa felicidade na mão dos outros. Não é verdade? Quem casou para ser feliz aqui? Levanta a mão. Quem casou para ser feliz? Quem casou para ser feliz no casamento? Aí, muita gente casou para ser feliz. Só que o difícil disso aí, Thales, é a gente apostar a felicidade na mão do que a gente nem conhece direito, não é? Porque o namoro é a fase de fingimento, né? O namoro não é a fase de fingimento? Quem falar que nunca fingiu nada no namoro aqui, eu vou orar para você, para Deus repreender o espírito da mentira. Namoro é a fase do fingimento, gente. Você finge aquilo que você não é e que pretende um dia ser, mas nunca consegue chegar lá. Então é a fase do fingimento. Quando você fica noivo, você começa a revelar algumas das suas expressões que depois elas vão ser atenuadas, né? Aí quando você casa, você auto se revela, né? Porque o sentimento do casamento é que você tem propriedade do outro. E, na verdade, isso não é uma verdade. Você não tem propriedade de ninguém. O casamento, ele tem que ser a pura expressão da verdade. Então ninguém pode casar para ser feliz. Você tem que casar para fazer o outro feliz. O caminho não é ida, é vinda, né? Eu vou casar para tornar a Eliane feliz. Porque quando eu penso assim, eu vou fazer de tudo para ela ser feliz. É igual a história de casar
para viver um grande amor. Quantos casaram para viver um grande amor? Todo mundo pensa que eu caso para viver um grande amor. Não. Eu caso para fazer com que a pessoa que eu escolhi, não fui Deus, que eu escolhi para casar com ela, viver um grande amor. Quando você pensa egoisticamente que você casou para ser feliz e casou para viver um grande amor, você está arriscando toda a sua vida na mão de alguém que você ainda não pôde experimentar a sua vida para poder confiar na mão dele ou dela. Ou não é assim que funciona? É desse jeito, experiência própria, né? 25 anos já deu para entender um bocado de coisa. Eu só não consegui entender algumas coisas, né, da mente feminina, mas tudo bem. Ainda bem, isso já é mais difícil mesmo. Mas é essa a grande maravilha do casamento. É uma mente feminina, uma mente masculina, pensando diferente, mas se ajustando para viver uma vida plena e fazer o outro ser feliz e o outro viver um grande amor. Eu vi uma plaquinha esses dias no Instagram, alguma coisa assim, 2 setinhas assim, né? Razão e felicidade. Ou se é feliz ou se tem razão. Então, se você quiser feliz, pega as suas razões, né? Coloca no bolso. É melhor conversar e acertar um ponteiro, né? Colocar na balança tudo que está arriscado, se você quiser ter a sua razão. Aí seu casamento vai começar a dar certo. E aí entra essa questão aqui, né? Por que o Rogério quer mudar a Camila? Né? Eu estou usando nomes aqui só para exemplificar, não? Por que a Camila vai mudar o Rogério? Por que o Ariane vai mudar o Adalberto? Por que o Adalberto quer mudar? Não tem jeito, né? Às vezes você começa a falar, Deus muda o meu marido, o pastor Fabiano ora aqui para Deus mudar meu marido, e não vai ter jeito, né? Deus muda sim as pessoas devem se entregar para essa mudança, aí ele vai mudar. Mas se a pessoa não quiser, ela não muda. Quando você casou, você deveria ter conversado sobre tudo isso. Agora casou, não é hora mais de falar sobre isso, né? Eu não estou aconselhando ninguém que vai casar, que eu estou aconselhando só casais. Agora vocês têm que conviver e adaptarem o seu estilo e o seu modo de vida. Tem que adaptar. Você não vai mudar. Tem gente que fica assim, você é igualzinho ao seu pai, é turrão, olha lá, ó. Você é igualzinho a sua mãe. Quando eu te vejo falar, é a mesma coisa de ver a sua mãe falando. O que é isso? Né? A gente não pode levar as coisas para esse lado. A gente não vai conseguir mudar. Agora, a gente em si, eu preciso reconhecer que eu devo mudar. A mulher precisa reconhecer que ela deve mudar em função de quê? De um bom relacionamento. Tem gente que diz que não muda. Eu não mudo, não. Eu nasci assim, eu cresci assim. Gabriela. Tem uma música assim, não tem? Eu nasci assim, eu cresci assim. Vou morrer assim. É o Gabrielão da vida, né? Gabrielão e Gabrielona. Vou morrer assim. Não. Já viu aquela história de pau que nasce torto, morre torto? Não. Jesus pode endireitar, mas depende da minha disposição para isso. Nada vai mudar na minha vida se eu não tiver disposição para isso. Nada muda no meu casamento se eu não tiver disposição para isso. Os dois. Eu vou falar uma coisa para vocês. Seríssima. Alguém conhece esse símbolo aqui? Esse do meio, né? O do meio, né? Do meio. Alguém conhece? E como é que é o tema lá? Ligações? Gente, eu estou impressionado como que esse instrumento aqui, que é bênção na vida da gente, a gente resolve, eu como profissional hoje, eu recebo documento, eu recebo petições, eu recebo todo tipo de informação, dados, fotos, um monte de coisa por aqui. Resolvo muita coisa, Cláudio, por isso aqui. Às vezes, determinadas situações você gastaria dias para resolver, aqui resolve. Isso aqui é benção. Mas muita gente tem transformado isso aqui em maldição na vida e no casamento. Muita gente, mas muita gente boa.
Eu já vi gente falar assim: pastor, liga para minha mulher, pelo amor de Deus, pede a sua esposa para ligar para ela. Marido, pastor, mulher, liga para o meu marido. Ele chega do trabalho, ele já chega no celular, ele senta lá, começa a conversar, conversa com todo mundo, menos comigo. Chega final de semana, vai para o restaurante, a gente já entrega um celular na mão dos filhos, cada um fica com um e a gente só para comer e olha lá, é comendo e... Quer dizer, a gente está transformando um instrumento que poderia ser um instrumento de bênção na nossa vida em maldição. Esses dias uma pessoa estava no encontro de casais e falou isso para mim: passou a estranha aí do diabo. Não, o diabo usurpou, não é negado do diabo não. Não tem isso. É você que está transformando isso aí num instrumento do diabo, só que o pior está na sua mão. Então você que está sendo o diabo da conversa, né? Então, o que acontece? Hoje está muita gente, homens, pelo amor de Deus, não usa um aparelho de telefone. Você é casado, você não pode conversar com mulheres que não é a sua pelo celular. Cara, não estou dizendo que você não tem que tratar de assunto profissional, isso às vezes é necessário, tem que saber lidar com isso, evidentemente, conversar coisas sérias, mas quando você receber um oi e uma mensagem que insinua alguma coisa, chuta que é macumba. Viu uma mensagem que está insinuando alguma coisa de alguma mulher e você é casado, tira, é o diabo querendo te flertar. E é o próprio diabo, não é a mulher que está do outro lado não, é o capeta que está lá. Como diz alguém, né? O capeta é o demônio. Mas na verdade está sendo usado. Tem muitos casamentos que estão se deteriorando porque as pessoas estão dando atenção. Pega um instrumento desse, de um celular desse, hoje em dia. Hoje mesmo eu estava conversando com as pessoas aí, e elas me falando de uma situação, até pediu para eu preparar uma palestra relacionada ao assunto da pornografia. O aparelho em si não tem nada a ver, mas hoje o acesso à pornografia virou um negócio esquisito. Redes sociais, os casais não estão sabendo lidar com rede social. Vai para a praia lá, se exibe totalmente, coloca em todo Instagram, Facebook, tudo quanto é jeito. O irmãozinho casado pega lá, começa a passar, é amiga da fulana, é amigo do ciclano. Aliás, às vezes pega até o salário da esposa, porque lá tem muito mais mulher do que o dele, né? Aí começa a olhar e passa lá, sangue de Jesus tem poder. Essa mulher está quase pelada aqui. Não, mas deixa eu ver esse negócio direito aqui, ó. Misericórdia! Aí vai lá e volta de novo. Até que o negócio não é muito ruim, não. Aí está abrindo brecha para o inimigo. A Bíblia diz assim em Mateus capítulo 18: se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. Jesus estava pensando no WhatsApp, nas redes sociais nesse dia, eu tenho certeza. Outro versículo que Jesus estava pensando sobre o WhatsApp e redes sociais é aquele assim, ó: se o teu olho te faz pecar, viu, Johnny? Arranca-o e joga. É melhor entrar no céu sem um olho do que perecer a alma no inferno. Jesus estava pensando no WhatsApp, nas redes sociais nesse momento, na hora que o diabo está usando o instrumento. É ou não é? Casamento não tem que ter isso. Quantos homens aqui têm a senha do celular da esposa? Aê, muito bem. Quantas esposas têm a senha do celular do marido? Né? Quando o meu celular é aquele de como é que chama? Biometria? Assim, ó, né? A minha esposa pegou meu celular, ela registrou os 5 dedos da mão, não sei para que é isso. Falei, não, já fica com esse aí para você, me dá outro. Né? E aí de vez em quando eu estou assim, olhando minhas redes sociais lá, Ricardo, aí alguma pessoa que eu já era amigo está pedindo amizade. Eu falei, mas não estou entendendo. Aí eu vou examinar, o amigo foi excluído. Mas por quê? Ela que excluiu. Mas sabe de uma coisa? Eu acho isso bom, sabe por quê? A minha esposa está cuidando da minha integridade, da minha mente, do meu coração. Ela está cuidando de mim. Ela está cuidando de mim. Se existir uma brecha para eu pecar, ela ajudou a remover.
Eu faço isso com ela também, por vingança. Na verdade, lá não tem o pessoal pedindo amizade, eu escolho quem são os amigos dela no negócio. Mas na realidade, né, apesar da brincadeira que é verdadeira, a gente tem que pensar o seguinte: essa compatibilidade de redes sociais hoje tem que ser alimentada pelo casal mesmo. Lá em casa, o meu celular, o da minha esposa e das minhas 2 filhas, a senha é a mesma. Inclusive, se você descobrir a minha, você sabe a delas todas, né? É desse jeito que funciona. Nosso celular fica lá em cima da mesa, pega a hora que quiser, vê a hora que quiser. Não tem segredo, isso é verdade, não é, amor? Confesso, deixa, alcança a misericórdia. É desse jeito. Você tem que ter essa transparência no casamento. Tem um casal esses dias, viu, Vinícius, que estava lá, a mulher falou assim: não, meu marido, ele chega do trabalho, coloca o celular no bolso, até a calça para lavar, ele que tem que tirar as coisas do bolso para lavar, não deixa eu pegar no celular de jeito nenhum. Como assim? Não transforme aquilo que é bênção na sua vida em maldição na sua vida. O seu casamento é preparado pelo Senhor Jesus. Tudo bem que a escolha foi sua, mas Ele vai abençoar a sua vida e o seu casamento. Investir no relacionamento. Quantos estão enxergando um buquê aí de flores, ó? Investir no relacionamento, né? Fazer, olha, se você der um buquê, viu, Adalto, para Estela, se você der um buquê de rosa, a minha esposa não gosta de flores, sabia? Não é que ela não gosta, deixa eu corrigir, ela prefere outra coisa. O que eu estou falando dela aqui é verdade. Mas se, Cláudio, eu levar um buquê com uma nota de 100 em cada botão, irmão, vai fazer a festa. Vai ou não vai? Né? Pensa numa mulher que vai ficar feliz. Mas a ideia não é essa, não. Sabe, às vezes a gente pensa que investir no casamento é dinheiro, é presente, são coisas. Não. Investir no relacionamento não é isso, não. É atenção, é carinho, é cumplicidade. Irmão, se não tem dinheiro para ir para a praia, para a Europa, vai no Parque Flamboyant, no Parque Vaca Brava, irmão. É ou não é? Não, é Mutirama não, né? Não dá ideia não. Olha só, vai lá, invista no seu relacionamento. Vai fazer um passeio com a sua esposa. Tem filhos atrapalham, irmão, sogra e sogro, né, ajuda muito com os filhos. Deixa lá um pouquinho, vai dar uma saidinha, pega um dia à tarde, vai passear, vai tomar um sorvete, vai fazer alguma coisa, pega uma noite, vai comer uma pizza, juntos, não tem problema não. Ou então sai daqui, irmão, vai lá em Campinas, na loja da Cássia. A Cássia tem uma loja, gente, vocês não acreditam, o ambiente mais romântico de Campinas é a loja deles. Estou só fazendo propaganda não, eu fui lá, parece aqueles cantinhos da Europa lá em Campinas. E lá ela serve uns negócios bonitos assim, dá para você tirar umas fotos e pode colocar lá ali, assim, sei lá, Londres, pode colocar, tem até a foto de Londres lá. E aí pode colocar lá, ninguém vai saber que não é lá mesmo. Leva lá para tomar um lanche, sai com a esposa, faz alguma coisa. Irmão, compra uma caixinha de salgado, leva um lençol, estende lá no Vaca Brava, no Parque Flamboyant, faz um piquenique, é ou não é? A pessoa acha brega isso, mas todo mundo acha que isso é uma atenção, é carinho, é ou não é, Yara? Põe o Sidney para fazer isso para você, né? Faça com que a pessoa que você casou com ela se sinta importante. Não pode chegar ao ponto do casal dizer assim: não, meu marido não importa comigo, a minha mulher não importa comigo. Ora com ele. Como eu disse, relacionamento sexual é um processo após tudo isso que eu falei aqui. É lá no final. Você não começa pelo sexo, você termina no sexo. É ou não é? Até porque a visão é diferente. No relacionamento sexual, né? O homem é numa condição, a mulher na outra.
A mulher é carinho, é contato, o homem é visão, é aquele negócio, né? Alguém disse que o homem é igual fogão a gás, né? Fala que é fogão a gás. Ainda mais aquele que tem aqueles estralinhos, você liga assim, fogo pegou, né? Fogo pegou. Homem é assim, até assusta, né? Mas já deu nem tempo. Tudo bem que depois dos 50, né, Woods? Depois dos 50, a coisa muda. Eu não cheguei lá mesmo, né? Vou esperar. Então, já a mulher não. A mulher é fogo, né? Que é fogão a lenha. Esse pensamento não é meu, não. Eu li, né? É fogão, mas a prática é essa. É fogão a lenha. E às vezes a lenha está molhada. Da chuva. A lenha está molhada. E para acender dá um fumaceiro danado. É ou não é? É por aí. E o negócio não faz. E como o fogão é a gás, o gás vai acabando. Mas por quê? Porque não houve uma preparação. Não adianta o homem querer chegar em casa depois de um dia de trabalho, cansado, tal, vou chegar lá em casa. Você vai dançar, mano. Você chegar lá não vai ter nada preparado para você. Não. Relacionamento sexual começa de manhã, você ir para o trabalho sem nada acontecer, né? Sem nada acontecer. Você já começa romântico no meio do período. Olha, tem gente que gasta tempo mandando mensagem para todo mundo, mas não manda uma mensagem de WhatsApp durante o dia para a esposa. Amor, eu te amo. Prepara aí que eu estou chegando. Aí a mulher responde: pode vir quente que eu estou fervendo. Mas não, às vezes a gente não encontra isso, porque não tem preparação, né? Orar. Eu gosto de falar isso, que o casal tem que orar junto. Quantos casais oram juntos aqui? Direto, sempre. Ou pelo menos uma vez na vida, pelo amor de Deus. Orar junto, né? Tem que orar junto. Quantos maridos aí já falou para a esposa que ajoelha aqui que eu quero orar por você, repreender todo mal? Ou a esposa, né? Ou a esposa, ajoelha aqui que eu quero orar por você. Não, não é arrepender todo mal, não, é só brincando, né? Ajoelhar e orar. Para conhecer, não precisa orar agora não. Orar, pedir a Deus para abençoar. Às vezes a gente percebe, e nós, principalmente nós pastores que cuidamos de casais, a gente percebe a aflição de todo mundo, mas não percebe o nosso marido ou a esposa que está sofrendo dentro de casa. Às vezes a esposa está deprimida e o marido não está notando. Às vezes o marido está deprimido e a esposa não está notando. Porque a gente percebe hoje de fora. Vamos trazer isso para dentro de casa. Nós temos que começar dentro de casa, olhar no olho, saber que o cônjuge está sofrendo e nós somos responsáveis por melhorar a vida dele, a vida dela. Precisamos orar uns pelos outros. Não é só orar lá fora não, orar aqui dentro. Aqui dentro que eu falo é de casa, não é da igreja não. Lá dentro de casa. Orar pelos filhos, abençoar os filhos. Maridos é sacerdote. Eu falei esses dias aqui e vou repetir: se o casamento falhar, se tudo dá errado, a culpa é do homem. Não estou sendo machista, não estou tendencioso para as mulheres achar bom não. Mas é isso, sabe por quê? Deus te chamou como líder dentro da sua casa. E se o líder falhar, tudo falha. É ou não é? É o homem mesmo. Eu chamo essa responsabilidade para mim. Se eu falhar na minha casa, a minha esposa vai falhar, a minha filha vai falhar, mas o responsável sou eu. Eu sou o líder lá. A Bíblia diz que o homem é a cabeça do lar. Tem que ter essa compreensão. Ele é o líder. Um dia uma irmãzinha engraçadinha falou assim: pastor, o homem é a cabeça, mas a mulher inteligente é o pescoço. Por quê? Porque vira para onde quer. Né? Mas na prática um completa o outro, não é? Um completa o outro. Quando a gente fala dessa questão do relacionamento sexual, por exemplo, que eu estava falando, até na hora da relação sexual tem que orar. Ajoelha lá antes de orar, de fazer o negócio. Qual que é o problema? Está vendo que a gente assim, não estou dizendo que você está espiritualizando coisa que não deve não, mas é porque a vida do crente é assim, é ajoelhar e orar, pedir a Deus seu misericórdia. Ou então desce fogo sobre o altar, Jesus.
né? Quantos são assembleianos aqui? Levanta a mão aí, irmão. Quantos são pentecostais? Então tem que ter fogo no altar, é ou não é? É, ué. Então é a oração que vai trazer o fogo para o altar. Mas às vezes o fogo está baixinho, né, Hudson? É, até canta, né? Não, cantar não precisa não, só ora mesmo. Às vezes a música não é boa. Ah, levanta, né? Ah, eu não sei. Então, mas o que eu quero dizer com isso? Na prática é assim mesmo. Tudo na nossa vida deve ser colocado na presença de Deus. Até isso. Casais precisam conversar sobre isso. Eu vejo casais aí, por exemplo, que têm filhos, né? A esposa não fez a cirurgia porque era nova, não fez a laqueadura, lá o que tem que fazer. E o danado do homem morre de medo de fazer vasectomia. E não conversa sobre isso também não. Não vou fazer não, vai que estraga o negócio, não funciona mais, que não sei o quê. Né? Não tem nada disso, tudo é mito. Tudo é mito. Né? Eu não queria não, mas minha esposa fez eu fazer vasectomia. Mas eu fiz. Não é verdade, eu queria sim fazer. Eu não ia deixar ela, depois de ter 2 filhas, ela não operou, vai cortá-la de novo, vai ficar 40 dias de novo operada, como se tivesse tido um filho, é como fosse uma cesariana. Aí o homem vai lá no médico, irmão, corta 2 piquezinhos, dá 2 pontinhos de cada lado, corta esse negócio aí, né? Dá 2 pontinhos, sai do centro cirúrgico andando e o problema está resolvido. Precisa conversar sobre isso. O casamento é isso, é um completando o outro. Investir no relacionamento é fazer com que o seu cônjuge se sinta bem nesta relação. E pequenas coisas fazem muita diferença na vida de qualquer casal. Pequenas coisas. Traduza isso para a vida de vocês e vocês vão ver o tanto que o casamento de vocês serão abençoados. Aí é que tá, às vezes a gente pensa que casou, está casado, não preciso conquistar mais a minha esposa, não preciso conquistar mais meu marido. Precisa sim, e é diariamente, tanto para aqueles que casaram agora, como quem tem 10 anos, 15 anos, 20 anos. Quem tem mais de 30 anos de casado aqui? 30. Olha lá, Vânia, Diel, 30 anos, né? Vocês têm 30 anos de casado. Mas todo dia vocês têm que se alimentar e reconquistar uma outra, é ou não é? Todos os dias, isso não para nunca. Casou, tem que reconquistar todos os dias. E quando você aprende isso, isso é muito bom, né? É como lá no livro de Gênesis, tudo que Deus fez, Ele viu que era bom. E o casamento regado pela palavra de Deus, pela oração, é muito bom.